Domingo frio, hoje 18 de junho. Vamos aqui testando som, menos de um minuto para começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Hoje o livro é do Gustavo Caetano, Pense Simples. Daqui a pouco a gente mostra de novo no início. O som está bom? Muito bem. No meu aqui ainda faltam segundinhos, não são 10 horas ainda não. Agora sim, pontualmente 10 horas, sejam todos muito bem-vindos. Vou mostrar novamente o livro Pense Simples, do Gustavo Caetano. Gente, pensa num livro gostoso de ler, cheio de informações práticas, exemplos. Ele cita aqui o nome das pessoas, o nome das empresas, o que aconteceu, como que foi, como que foram criados Airbnb, Uber, o fim de algumas gigantes, né, em função desse processo da inovação. É muito interessante, vale a pena ler esse livro, tá? Vale muito a pena. Então, quem é Gustavo Caetano? Às vezes as pessoas não conhecem. Vou falar sobre ele rapidamente. É um dos brasileiros mais influentes na internet, tá? Ele desde cedo, novo, ele ainda é muito novo, vou mostrar aqui a foto para vocês, ó. Ele ainda é um menino, né? Mas desde cedo aprendeu a enxergar problemas pequenos que precisam de solução imediata. Aprendeu a mudar o rumo do seu negócio para continuar crescendo. Teve ação na justiça da empresa dele, que ele conta aqui no livro a história sobre os games e tudo mais, mas ele não desistiu. E isso, a não desistência, a persistência, a certeza daquilo que você está fazendo na sua vida, é um fator importantíssimo da inovação e para o empreendedorismo em qualquer área. É sobre isso que a gente vai falar na live hoje, tá bem? Bom dia, meu bem, Marcelo, bom dia, Sax. O som está bom? Depois vocês me avisam aí, tá? Então, esse livro, ele começa chamando atenção pelas capa intensa, simples, mas também pela contracapa. Olha aqui, quem está falando do Gustavo Caetano? Viviane Sena, Flávio Augusto, que a gente fez live sobre ele semana passada, sobre o livro dele, né? Não sobre ele. Paulo Belizia, para quem não sabe, é o CIO da Microsoft, a Luísa Trajano, Luísa Helena Trajano, e nada mais, nada menos que Ricardo Amorim. Então o cara é uma sumidade, super reconhecido. Ele ganhou vários prêmios, eu esqueci de marcar aqui para falar para vocês sobre os prêmios dele. Ai. Bom, agora deixa para lá para não. Vocês vão ter que ter o livro para saber, tá? Mas o cara, ele teve reconhecimento mundial, internacional na área da internet, porque ele revolucionou o mercado, tá? Então ele ensina pra gente como a gente tem esse DNA empreendedor, como a gente quer transformar os nossos negócios e, por consequência, transformar as vidas das pessoas envolvidas nos nossos negócios, direto ou indiretamente, e ele vai construindo e trazendo várias situações reais, várias informações que vão fundamentando junto com a teoria, junto com a técnica e junto com aquilo que aconteceu na vida dele, tá? Então esse livro ele vai ensinar pra gente como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso. Isso é outra desmistificação que o Gustavo Caetano faz. Ele fala que não acerta quem não erra, porque quem não erra é porque nunca tentou. A pessoa não tenta fazer as coisas, fica no mundo das ideias, no mundo do planejamento, não faz, não entra em ação, não toma ações que realmente pode desenvolver algum, no caso, né, das citações do livro, um negócio de sucesso,
mas fica ali se lamentando, esperando o dia mágico acontecer e tudo na sua vida mudar. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas na sua vida e na vida de todo mundo, dos grandes empreendedores, das grandes pessoas de sucesso, só acontece porque elas fizeram acontecer. Dá trabalho ter sucesso. Isso é outra coisa, né? A vida boa, o dinheiro, o sucesso, o prestígio não cai do céu. Se você ainda acredita nisso, é um choque de realidade que você precisa ter. Dá muito trabalho, é necessário ação, é necessário investimento para você ser uma pessoa de sucesso, um profissional de sucesso, uma pessoa reconhecida por todos que convivem com você, né? Sua família, no seu trabalho, na escola, na sua rede de amizades, aonde você estiver, tá? Bom dia, Thay, seja bem-vinda. Bom dia, Ângela. Então, eu tô começando falando sobre o que este livro ensina, né? Então, uma das primeiras coisas que ele já começa a mudar, inovar a nossa forma de pensar, nossa mentalidade é em relação ao próprio fracasso. Você precisa enfrentar os erros, né, os seus fracassos, para moldar a sua mentalidade de sucesso e desenvolver sim um DNA inovador. Isso não acontece do dia para a noite, mas isso é possível. Eu fiquei lendo algumas coisas assim, eu falei assim, gente, mas eu não sou uma pessoa assim tão criativa, né? Sou um pouco acomodada, como é que eu vou fazer inovação, criar alguma coisa do nada para transformar o mundo? E o Gustavo, ele explica, e essa é a lógica do título de Pensar Simples, que não precisa ser algo criado do nada para transformar o mundo. Basta ou começa pela sua vontade de fazer algo diferente. Mas o que é esse fazer algo diferente? É o foco na solução de problemas. Problemas que existem no mundo, que as pessoas passam. Quando você enxerga uma oportunidade frente àquele problema, ali pode ser, e normalmente é, uma condição para que propicia a inovação. Tá? Então, o que é inovar? Nós já vamos definir aqui também, vou seguir aqui meu roteiro, meu script para não dar spoiler e para não me perder também, tá? Então, esse livro também ensina a lógica da simplicidade para estimular a inovação. Essa tensão de querer criar alguma coisa a qualquer custo, de, né, se fechar no nada, no vazio, não é bem assim que funciona. Isso funciona para os artistas, para as pessoas que têm um dom diferente do nosso, seres normais. Não que eles não sejam normais, eles são melhores do que nós, né? Mas é que a gente não tem essa habilidade do artista de criar coisas, mas a gente não precisa ter. A gente pode criar coisas estimulando a nossa mentalidade, o nosso processo imaginativo em função daquilo que a gente vivencia. É realidade, não é algo fictício, não é criar uma coisa na cabeça ou da cabeça para o mais absoluto nada. A gente precisa criar coisas embasadas, fundamentadas na realidade, ou melhor, nos problemas que existem na realidade. Quem não tem problema na vida, né? Então, qual é o seu foco para enxergar em cada problema uma solução? E, se possível, distribuir isso para o mundo, para o universo, e é o que vai fazer, ele fala muito da escalabilidade, fazer com que o seu negócio, a sua ideia, a sua criação chegue aonde sozinho não chegaria. Ele explica também a importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador. Nós vamos falar mais sobre isso, obviamente, e o que quer dizer essa condição de ser ágil e leve, né? Então, é uma condição ali da transformação. O mundo está mudando muito rápido, tá? Então, isso é uma condição aí que ele explicita também em todos os capítulos, tá? É um livro super gostoso de ler, gente. A fonte é grande, o livro é agradável e esse recheio de exemplos e de realidade faz com que a gente leia assim. Principalmente, ele quer nos ensinar a não acreditar no sempre foi assim. Sempre foi assim é aquela frase derrotista, conformada, e não há inovação no conformismo,
tá? Você precisa estimular, foi o que eu aprendi essa semana, estimular a minha visão frente aos problemas. Principalmente tentando ter um foco, buscando a solução ou as soluções. Nem sempre é uma só, às vezes existe mais de uma solução, e quanto melhor ou quanto mais possibilidades, oportunidades a gente enxergar de solução para determinado problema, mais amplia o nosso leque e mais propenso a gente fica a inovar e ter sucesso com essas novas ideias, tá? Bom dia, Mami, seja bem-vinda. E aí o Gustavo fala assim, que você só precisa dar o primeiro passo. Então a gente retoma aqui, não adianta ter milhares de ideias mirabolantes se você não colocar em prática. Não adianta você criar coisas para outras pessoas fazerem, é você que tem que colocar a mão na massa, como a gente diz. Tá? E aí eu começo então perguntando: você gostaria de desenvolver a sua capacidade de perceber o inconsciente coletivo para criar o futuro? Se você respondeu sim a essa pergunta, este livro é para você. Se você respondeu não, este livro é para você também, tá? Porque, gente, é tendência, como o pessoal diz, né? Não tem muito como fugir. Tá? As coisas estão de fato mudando muito rápido e a gente precisa desenvolver essa agilidade, né? Desenvolver, acompanhar a mudança do mundo e, por que não, transformar ou ajudar a transformar esse mundo também. Tá? Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Então, nós vamos aprender com um dos empreendedores mais generosos que se conhece. Assim são as pessoas que falam de Gustavo Caetano. São as pessoas, não, são o que as pessoas dizem sobre Gustavo Caetano. Eles ficam impactados com a generosidade dele. É só você dar um Google aí, pesquisa sobre ele, que vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Ele é uma pessoa extremamente generosa, apegada a um propósito claro, tem clareza do propósito. A gente vai falar sobre isso também de novo. Precisamos descobrir, desenvolver o nosso propósito de vida, tá? Ele é um excelente contador de histórias reais, isso é fato, eu posso afirmar para vocês, porque acabei de ler o livro e tem realmente muitas histórias, boas histórias e com uma didática que muito não se vê, tá? Transmite muito mais a essência, a qualidade, o zelo, a realidade do que, de fato, uma tendência, algo que está em alta e daqui a pouco vai deixar de existir. Pelo contrário, ele já traz pra gente transformações. Esse livro aqui, ele é de 2017, se eu não me engano. Mas ele traz, fala sobre as 2017. Fala sobre as transformações que já vinham acontecendo, as visões que as pessoas tinham de como o mundo ia mudar e coisas que ele publicou em 2017 que hoje são realidades, que a gente viu acontecer, tá? 2023, 6 anos depois, praticamente, a gente já viu que a visão dele não estava distorcida, não estava errada, a previsibilidade dele é quase que na mosca, né? Como diz o ditado, tá bem? Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Então, no livro, o próprio Gustavo, ele cita o Leo Burnett, que ele fala assim: o que ajuda as pessoas também ajuda os negócios. E isso é parte do princípio dele estar preocupado, procurando resolver problemas reais das pessoas que ele vê, que ele convive. Ele cita aqui um exemplo, quando ele foi fazer uma entrevista na Band, eu vou falar também mais para o final, que ele viu lá uma situação de fitas, cassete, será que fala? Acho que né? Chamava videocassete, fita de videocassete, tá? Ó, já passou o tempo, é da minha época, eu nem lembro mais como é que fala, como é que pronuncia. Enfim, ele viu lá aquele monte de coisas, achou estranho, perguntou para a pessoa, e a pessoa explicou por que existia aquele tanto de material ali. E ele rapidamente criou uma solução na nuvem, já naquela época,
se eu não me engano, 2014, 2015, que ele conta esse caso, que ele vivenciou esse caso, e ele já começou a digitalizar os materiais para entregar online para as emissoras de TV. Olha só, hoje não existe outra possibilidade, não, a gente não consegue imaginar não sendo assim, né? Não sei quem que tá aí, quem é da geração de disquete, era aquele grande, depois ficou pequeno, veio para CD, veio para Blu-ray e agora é tudo na nuvem, é tudo invisível, vamos dizer assim. Então o Gustavo Caetano, ele já se antecipou, já teve essa visão antes de realmente ser uma realidade, tá? Mas a generosidade, essa bondade é o que permeia todas as suas ações e é o que ajudou a transformar e a superar os fracassos, que foram vários também, que ele passou na vida dele, até conseguir sedimentar a empresa dele como uma empresa de grande sucesso, internacionalmente conhecida, tá? Então, é ajudando as pessoas e ajudando os negócios, por consequência, que o Gustavo sedimenta suas ações empreendedoras, focado na sua vocação de mudar o mundo. Isso é claro, tá? É uma visão clara que ele tem, que ele precisa ajudar a melhorar, a mudar o mundo. Prioriza sempre qualidade em vez de quantidade e antecipou-se ao mundo digital para entregar uma solução para todos que pretendem amplificar, metrificar e monetizar as suas mensagens para o mundo através de um coração que bate cada vez mais forte. Então, olha como ele transforma essa essência, a humanização, né? A bondade, a generosidade e o foco na solução dos problemas para desenvolver, sim, uma empresa de sucesso. O nome da empresa dele é Sambatec, tá, gente? Depois vocês pesquisam aí para entender melhor o que a gente está falando e para compreender quão grande que é esse monstro não tão conhecido assim. Vontade de viver pelo propósito muito mais do que pelas coisas. É a diferença entre o Gustavo Caetano e tanto outros líderes espalhados mundo afora, tá? E aí eu trago a primeira citação do livro, como é que ele fala, né? Como é que começa essa história e essa percepção da inovação com um pensamento simples, que está fundamentado na realidade, é o que é, simples assim. Então, Gustavo nos traz a seguinte frase: estamos em um momento em que as verdades mudam rapidamente. Os hábitos se transformam da noite para o dia e as tecnologias se tornam obsoletas em poucos anos. A inovação é hoje um dos aspectos mais importantes para um negócio de sucesso. E aí, claro que o foco dele todo é no negócio, né, no empreendedorismo. Então é isso que é um dos objetivos do livro, para ensinar a gente a desenvolver esse DNA inovador, essa mentalidade para o sucesso, né, e empreender, criar novas soluções o tempo todo, tá bem? Tudo está em constante mudança. Os problemas mudam, as lógicas mudam e as pessoas também mudam. E quando a gente pensa nisso e dá um frio na barriga, parece um problema, o Gustavo Caetano fala pra gente: e isso é ótimo. É bom que tudo está mudando o tempo todo. A sua ideia pode sim sair do papel e transformar o que está ao redor. E claro, também pode, a ideia é que aconteça assim, que ela modifique, transforme positivamente a sua vida. E a partir da sua vida que você seja exemplo para impactar e transformar positivamente tantas outras vidas. Através do mundo digital hoje, vidas que você muitas vezes não acessaria, não chegaria no corpo a corpo, vamos dizer assim, né? No presencial. Então, como você pode usar as redes sociais, o mundo digital, a agilidade, a facilidade de fazer a informação chegar do outro lado, vamos dizer assim, de modo mais produtivo, de modo mais inovador, que você consiga realmente
trazer ou levar um pouco do seu propósito de vida e transformar também outras vidas a partir da sua. E empreender e inovar é muito mais simples do que a gente pensa. Ter a noção exata do terreno que você precisa percorrer ajuda a perceber antes dos outros quais são as mudanças que estão por vir e quais são os ajustes de rota necessários para continuar no caminho certo rumo ao seu objetivo. Então, veja bem, é simples, mas você precisa ter essa visão, essa noção clara, né? De novo, igual eu falei a semana passada, de quem você é, do que você quer para a sua vida e de onde você quer chegar. Porque senão, o velho ditado diz, qualquer caminho serve, né? Qualquer resultado atende. Você precisa saber exatamente aquilo que você quer. E no caso de estar desenvolvendo esse pensamento simples, esse processo do DNA inovador, é necessário que a gente comece a pensar um pouco fora da caixa também, enxergar a inovação, falhar, perceber as mudanças, mudar o seu mundo, mudar a forma de fazer as coisas, tentar diferente, testar novamente. Tudo isso faz parte da nossa realidade e pode ser cada vez mais simples, né? Muito mais simples, inclusive, do que a gente pensa quando você pensa assim, preciso mudar tal coisa, um hábito, né? Desenvolver um hábito, precisa de lá 90 dias, tarará, a gente já cansa. Não, gente, começa a fazer. Eu costumo falar assim, os 90 dias vão passar de qualquer forma, tá? Então, assim, o tempo ele vai passar igual para você, para mim e para os grandes gênios da humanidade. Eu já falei também, né? Todos os gênios da humanidade viveram num mundo de 24 horas igual o nosso, tá? Então, a gente precisa começar a pôr a mão na massa, de fato desenvolver e fazer diferença. Unidas, a inovação e a simplicidade resultam em uma nova palavra, que é o sucesso. Tá? Esse é o propósito desse livro, trazer essa visão de sucesso para nós através da simplicidade e da inovação. O mundo espera de todos nós a capacidade de inovar e trazer a nossa porção de colaboração para melhorá-lo. Você é mais um que reclama do universo ou você é mais um que está fazendo a diferença para transformar esse universo? Bom dia, Fatinha, seja bem-vinda. Então, é aquela velha história, né? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? E como isso vai mudar a sua vida e a vida das pessoas que vão te acessar. Não é só mais das pessoas com as quais você convive, também delas, obviamente, mas como melhorar o mundo e é isso que ele espera de nós, tá? E aí o Gustavo traz também mais uma desconstrução, que é aquela famosa frase que nada dura para sempre. Tem um capítulo falando sobre isso, tá? Nada dura para sempre. Muitas vezes, tudo de que você precisa é um grande fracasso. O sucesso está atrelado às falhas. A gente não aprende, não desenvolve a excelência sem tentar, sem testar e sem errar muitas vezes. Por isso, vale a pena lembrar que nada dura para sempre. Nem o fracasso, nem o sucesso. Existem ciclos, né? Ciclos na nossa vida, ciclos econômicos, ciclos tecnológicos. Então, Gustavo fala um pouquinho de cada um desses ciclos aqui também. Tô vendo que meu cabelo tá todo parecendo uma louca, que vocês me ajudam aí, gente. Fala quando minha imagem não estiver tão bonitinha assim no vídeo, tá? Mas vamos ao que interessa. Então, é importante a gente lembrar que as falhas existem, o fracasso faz parte da conquista do sucesso e que nada dura para sempre. E o empreendedorismo, então, é a forma de se diferenciar no mundo e desenvolver esse olhar, um olhar para frente, um olhar de transformação, de transformar os seus negócios, o seu negócio em algo sustentável, necessariamente precisando adaptar-se às mudanças, que é hoje a principal chave para o sucesso. Gente, essa frase é antiga, né? Que a gente precisa se adaptar. Sobrevive quem melhor se adapta às mudanças. Tempos atrás, né?
e continua sendo uma frase extremamente atual. A gente precisa estar disposto a mudar. Inovação é mudança. O Gustavo traz assim, ó, pra gente. Pensa no seu celular. Olha para o seu aparelho. Se ele tem 2 anos, já está obsoleto. E qual é o pulo do gato? A gente já sabe disso. A gente já sabe que provavelmente a cada 2 anos a gente precisa trocar o celular, né? Pode até durar um pouco mais, mas ele já não atende bem às necessidades do nosso momento. Fatinha, esse aqui, ó, Pense Simples, Gustavo Caetano, tá? Da Sambatec. Tá aí na sua terra, viu? Ele não é do Rio, é mineiro, mas ele desenvolveu grande parte do sucesso na vida dele aí no Rio de Janeiro. Então, entender que os negócios, as pessoas e os produtos estão em constante transformação é a chave, sim, para empreender no dia de hoje, tá? Não dá para você querer deixar tudo como está e achar que vai mudar a sua vida, que vai transformar o seu negócio, né? Desculpa, nesse caso, ser portadora de má informação. Não dá, não existe mais essa possibilidade de continuar como está, de não acompanhar a agilidade com que o mundo está mudando e achar que o seu sucesso é garantido. Não é. Nada dura para sempre. Haja visto grandes potências, empresas assim, multinacionais que têm fechado as portas nos últimos anos. E não é culpa só, óbvio que teve uma força aí, né? Não, mas não é só culpa da crise pandêmica que nós vivemos há pouco tempo, tá? A pandemia ajudou e facilitou quem já estava com alguns problemas de gestão, da própria gestão, problemas de inadimplência, fluxo de caixa descontrolado, tudo aquilo que, né, uma administração adequada deve considerar no desenvolvimento do seu negócio, tá? Então, a pandemia sim ajudou e prejudicou muito. Ficar com as portas fechadas quebra o negócio de muita gente, mas não é por isso só que muitas gigantes estão fechando. Esse ciclo já aconteceu antes de crise pandêmica, tá? Faz parte de um ciclo aí econômico que a gente precisa entender melhor antes de sair falando, às vezes, alguma besteira. Tudo bem? Mas não é esse o nosso foco. Nosso foco é no sucesso, né? É na inovação e em acompanhar essa mudança do mundo. O mundo e as empresas que não conseguem se reinventar dia a dia simplesmente não conseguem sobreviver, tá? Então ele traz aqui o exemplo, né, da Kodak, da Blockbuster, da própria Xerox, né? As lojas americanas mais recentes, então várias gigantes que achavam que estavam com o mercado ganho, sucesso absoluto, que ia durar para a eternidade e se perderam no meio do caminho ou tiveram que correr para se transformar e conseguir se manter no mercado, tá? As gerações estão mudando, né? A nossa geração aí do Zenta já é uma geração que precisa correr mais atrás também, senão a gente fica obsoleto mais rápido, entendeu? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Por isso, eu acho extremamente importante, indico a leitura do livro, para a gente pensar diferente. Me ajudou demais, gente. Eu sou uma pessoa que eu, às vezes, tenho dificuldade de sair fora da caixa, entendeu? Quem me conhece aí tá falando às vezes, enfim, mas estamos mudando para melhor atendê-los, tá? Isso faz parte do processo. Conseguir desenvolver essa competência de estar pronto para as mudanças é a habilidade mais importante para o mundo do trabalho no futuro, que já é realidade. E aí ele traz muito forte o poder de adaptação, tá? Fala aí também quase que um capítulo e pincela em vários outros capítulos essa condição, esse contexto da adaptabilidade, do quanto você precisa se moldar eventualmente para conseguir acompanhar a mudança daquilo que acontece
com as pessoas, no mundo, no universo, com as transformações, e a ideia é que você participe disso, que você seja também um agente transformador, junto com tudo isso que está acontecendo, essa agilidade de transformação que a gente está vivendo nos mundos atuais. Desenvolver a habilidade de dar a volta por cima quando algo dá errado, a famosa resiliência, é outra competência importantíssima para o empreendedor de sucesso. E junto com a flexibilidade, tornará mais fácil o poder de adaptação às mudanças necessárias para enfrentar os momentos desafiadores do mundo dos negócios de qualquer tipo. Qualquer tipo de negócio hoje está passando por esse momento de transformação. E aí o Gustavo traz para a gente o que ele chamou de tripé do empreendedorismo, tá? Qual é o tripé do empreendedorismo? Flexibilidade, poder de adaptação e resiliência, tá? Aprofunda um pouquinho ali cada uma dessas 3 características ou habilidades, mas é importante a gente desenvolver isso. E ele fala muito do empreendedorismo, porque é a experiência, é a vida dele, e claro que a gente pode trazer tudo isso para todas as áreas da nossa vida, entende? Quanto maior a nossa habilidade de dar a volta por cima, né? Quando algo dá errado, quanto mais flexibilidade a gente consegue ter para agilizar esse processo e se adaptar as mudanças necessárias com mais tranquilidade, melhor nós vamos passar talvez um período turbulento, como pessoa, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, às vezes no desenvolvimento do nosso negócio. Então a gente está tranquilo e aprender com esse tripé. As coisas se transformam de uma hora para outra. Tudo que você considerava certo e inabalável pode sim se modificar. Prepare-se para essa realidade, nada é para sempre. E aí a gente entra então no âmbito, na seara da inovação, tá? Começamos por definir, o Gustavo traz uma definição que eu gostei muito, e ele traz essa definição a partir da etimologia da palavra, o que significa inovação, innovatio, né? Então, inovação, um objeto, um método ou uma ideia que seja diferente do que já existia anteriormente. Olha como ele começa a simplificar a minha vida, a nossa vida, né? De quem não tem essa criatividade aflorada. Então, o que é inovação? Inovação é qualquer objeto, qualquer método, qualquer processo, qualquer ideia que seja diferente daquilo que já existiu. Ah, Renata, mas toda inovação é um sucesso? Funciona? Não. Há inovações que serão fracassos e esses fracassos serão degraus para a construção de novas inovações de sucesso, certo? Mas é preciso saber que tudo aquilo que é diferente, que ninguém nunca pensou, que ninguém nunca fez, é algo inovador. E isso dá uma acalmada em quem não tem esse DNA inovador e está querendo desenvolver, que é o caso desta que vos falo. É pela inovação que as empresas e as pessoas se diferenciam do mercado e conseguem muitas vezes desbancar a concorrência, tá? Empresas inovadoras são as que criam mercados que não existiam, com flexibilidade e agilidade. Então, precisa não perder o timing. Ele fala aqui também a questão do timing, do tempo certo. E aí, quando a gente falou do Flávio Augusto, ele falou bastante disso também. Lembra? Momento de vender empresa, de não vender, de recomprar, momento de escutar as propostas, momento de não fazer nada, esperar, né, a marola baixar para a gente conseguir respirar e tomar a decisão mais acertada ou a melhor naquele momento. Mas a gente precisa ter tanto essa flexibilidade quanto a agilidade para acompanhar o que as coisas, né, como as coisas estão acontecendo. Inovação é então um processo, uma metodologia e um treino. Pode ser treinada, pode ser sim desenvolvida. É uma habilidade. Não se pode perder, não se pode depender da criatividade para inovar ou esperar eternamente por uma inspiração. A inovação é uma
competência, uma habilidade que pode ser desenvolvida, para quem quer, obviamente, né? Inovar é olhar ao redor. Olha como fica simples a partir desses posicionamentos do Gustavo. Inovar é olhar ao redor, descobrir algo que incomoda você e que pode ser melhorado. É ter um propósito claro e muito bem estabelecido. Resolver um problema que, se for solucionado, vai melhorar a vida de algumas pessoas, vai facilitar a vida dos outros de alguma maneira. Tá? Então, esse é o olhar. A gente precisa começar a enxergar aquilo que pode ser melhorado, mas não com foco no problema, ou na reclamação, ou só para dizer que algo está errado, com o foco em como pode ser modificado essa condição, esse contexto, o que pode ser melhorado e qual é a minha contribuição nesse processo, certo? Inovar é enxergar que as oportunidades estão nos problemas que existem, os quais ainda não foram resolvidos porque todas as soluções propostas até agora foram ruins ou insuficientes. E aí, gente, o livro é recheado de exemplos práticos, tá? Aí que ele conta a história do Airbnb. Não sei se vocês sabem, o Airbnb começou no colchão na sala de um apartamento de 2 jovens, tá? Descobriram que ia ter um evento lá na cidade, que tinha, né, várias pessoas dependeriam de hospedagem, não tinha tanto a rede hoteleira ali, eles precisavam de dinheiro para pagar o aluguel do apartamento deles, então o que eles fizeram? Colocaram num blog gratuito, lá numa página da internet gratuita, a informação que eles estariam hospedando naquele período. E aí perceberam que 3 pessoas com características diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes, se hospedaram no mesmo período naquele lugar. Foi assim que surgiu o Airbnb, tá? Da mesma forma que surgiu Uber, que surgiu Netflix, que surgiram as gigantes inovadoras do nosso tempo, tá? Que se não continuarem, não se mantiverem nesse processo, irão acabar. Isso é fato, tá? E aí a gente traz aqui 5 coisas para aprender, então, com o Gustavo Caetano, dentro desse processo, tá? Cada capítulo do livro, ele vai acrescentando e dando esses exemplos práticos de como a gente pode desenvolver de fato esse DNA inovador e quão simples isso acontece, quão simples isso pode ser, tá? Então, eu fiquei positivamente surpreendida porque eu não imaginei que fosse tão simples assim. E fiquei feliz também de identificar que algumas ações eu naturalmente venho fazendo, até já fazia sem saber que fazia parte de um propósito inovador, vamos dizer assim, tá? Primeira coisa, um simples incômodo pode ser o início de um grande negócio. E é prestar atenção para essa realidade, para quando isso acontece. Então, o Gustavo convida a gente para refletir a seguinte coisa: se você está incomodado com alguma coisa, isso quer dizer que ela não está sendo feita da melhor maneira possível. Pelo menos do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista pode ser similar a vários outros pontos de vista, ou seja, ao ponto de vista de várias outras pessoas, tá? É aí que entra em cena o empreendedor. Empreendedor é aquela pessoa que pega esse incômodo ou que valoriza o seu próprio incômodo e começa a trabalhar para se transformar ou para transformar, trazer uma solução nova. Uma vez que você entende que tem um possível negócio para cada incômodo, para onde você olha, você começa a imaginar possíveis soluções. É um exercício fantástico para a criatividade. Então, você olhou para um lugar, aqui devia ter uma cabaninha aqui para fechar nos dias de chuva. Sei lá, tá num lugar, tá num café, num restaurante. Ali é uma oportunidade de inovação. Ao invés de só reclamar que não tem ali o toldo,
você pensa em como fazer para resolver aquele problema. Buscar a solução para todo problema que você enxergar, para todo incômodo, como o Gustavo nos traz. Segundo, desenvolver a lógica da simplicidade, entender que as soluções muitas vezes são simples, as coisas são fáceis de serem resolvidas. Ontem a gente estava brincando aí, tinha um pessoal tirando sarro, construindo um texto para dar uma informação e tal. Eu falei, gente, o que a gente quer falar com isso? Não é só isso. Qual que é a situação? Então não dá para falar só assim, assado? Todo mundo olhou e falou, nossa, é verdade, é melhor, todo mundo preocupado ali da melhor. É simples. Desenvolver e aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, a lógica da simplicidade. Para inovar, você não precisa ter uma ideia complexa e mirabolante que ninguém nunca vai copiar ou descobrir. Inclusive daquilo que já existiu, que já existe, você pode verificar o que pode ser melhorado. Se pode, senão não perca tempo com isso e vá resolver as outras coisas, tá? E, de novo, ele traz o caso do Airbnb, né? Com uma ideia muito simples, e a mesma coisa aconteceu com a própria Uber. Essas duas empresas começaram por resolver problemas simples e se tornaram uma referência em inovação e disrupção no mercado atual, no mundo atual, né? Terceira ideia, a inovação de hoje não garante sua vantagem amanhã. Quantas empresas eram líderes de mercado numa determinada época e hoje não passam de sobreviventes às que estão sobrevivendo, porque muitas já morreram. Isso porque elas achavam que a vantagem competitiva que elas tinham seria eterna. E o Gustavo nos ensinou que nada dura para sempre. A inovação nunca pode parar. É um ciclo infinito. Se acomodar, jamais, tá? Essa é a boa notícia também. Não adianta achar que você criou algo mirabolante, uma ideia, por mais que seja naquele momento, e que isso vai durar toda a eternidade. Não. É preciso continuar inovando, melhorando os processos, trazendo mais soluções, entregando mais resultados. Quarta dica, quarta ideia, saiba pedir ajuda. Ele tem um capítulo, acho que é o 8 ou 9, que ele fala sobre isso, tá? Saiba pedir ajuda. É necessário que a gente como é que a gente fala? Que a gente se abra, trabalhe com a flexibilidade para que a gente se aceite, que a gente não sabe tudo o tempo todo, a gente não é o melhor que tudo, em tudo o tempo todo. Então, mesmo na posição de líderes, muitas vezes, e principalmente nessa posição, dê o seu melhor sempre, mas aprenda sempre. Aprenda com as pessoas da sua equipe, aprenda com as pessoas de fora, aprenda numa festa de aniversário, aprenda num café da tarde. Tudo é oportunidade para você melhorar, aprender sempre e pedir ajuda sempre que necessário. Se você não tem uma certa habilidade ou aptidão, peça ajuda. O mesmo vale para conselhos estratégicos. Procure conversar com pessoas que entendam o mercado que você busca entrar. Fale com pessoas mais experientes do que você, que já possuem alguns quilômetros rodados e que já passaram pelo que você está passando. É a importância do exemplo e da experiência, entende? Não é que o outro é melhor do que você, mas ele já viveu aquilo que você está vivendo. Ele pode facilitar a sua vida, tá? Ou fazer você não passar por problemas, por situações desnecessárias. Elas podem dar muitas contribuições para o seu negócio com dicas e insights valiosos a partir das experiências já vivenciadas, simplesmente porque já passaram por aquilo. E 5, porque sempre fizemos assim. É uma frase que você não deve aceitar, tá? Então, uma ideia que ele nos traz a gente não aceitar, né? E aí, ele já com uma visão inovadora, ele fala assim, ouviu essa frase? Então você é um sortudo. Quando você ouve alguém falando, porque sempre foi assim, a gente sempre fez assim, porque é assim que dá certo, porque foi assim que foi criado. Essa frase, esse tipo de frase entrega de bandeja para você um problema que ninguém está vendo.
porque tudo pode ser melhorado sempre, tá? Na sua trajetória, aqui que ele conta aquela parte que quando ele visitou lá a emissora de TV, viu várias fitas em cima da mesa. Eram comerciais que as agências entregavam e era preciso transportar para outro lugar para poder passar na televisão. Vendo tudo isso, ele questionou, né? Perguntou ali para a pessoa que ele estava, não me lembro se era fazendo uma entrevista ou uma proposta de negócio. Ele perguntou por que estava feito daquele jeito, né? Por que tinha aquele monte de fita ali empilhado, ocupando espaço, atrapalhando, né, o ambiente. E aí a resposta que ele teve foi: porque sempre fizemos assim, porque é assim que funciona. E aí na hora ele criou uma solução online, pensou nela, né, e na sequência colocou em prática uma solução online que substituía todo aquele trabalho, todo aquele processo, além de tempo, gastava local, né, o imóvel, a mesa, precisava de pessoas para arrumar, então tudo muito mais complexo do que a solução que o Gustavo arrumou de fazer todo esse trâmite online, tá? Digitalizar as fitas e começar a passar tudo pela internet, acho que era internet na época, tá? Mas tudo de modo online. Hoje em dia, naquela época, não existiam as nuvens, as mídias digitais, enfim, outras formas. Então, o que ele fazia? Digitalizava e disponibilizava num servidor, tá? As coisas que sempre foram feitas de uma maneira só ainda existem porque ninguém criou uma solução mais eficiente para aquele problema ou para aquela forma de fazer. Então pense nisso. Se você viu algo que está sendo feito da mesma maneira porque sempre foi assim, procure, busque, peça ajuda, se necessário, soluções mais eficientes para aquele mesmo contexto. E aí, de novo, a gente reforça o propósito transformador massivo. O que é essa qualificação que o Gustavo traz para o propósito, tá? Ele chama de propósito transformador massivo. É um propósito muito claro, capaz de inspirar e motivar a equipe a causar uma transformação em uma indústria, em uma comunidade ou até mesmo no planeta. Então, você ter clareza desse propósito é um critério para o seu propósito ser transformador e ser massivo. Saiba criar isto e você terá uma chance muito maior de atrair profissionais excelentes para o seu negócio. Aí ele fala assim, ó, hoje a molecada, a nova geração, não está mais fissurada em remuneração. Eles buscam e priorizam fazer algo que impacte a sociedade de maneira positiva, que ajude o coletivo. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Não sei se é a Ângela ou o Diego que tá aí, sejam bem-vindos. Então, assim, ó, o propósito transformador massivo, ele tem que ter essa clareza de transformar o mundo, esse objetivo daquilo que você quer, de como você vai contribuir para mudar a vida das pessoas, tá? E se você traz isso para o seu negócio, a tendência é que você tenha pessoas com o mesmo perfil atrelado a você, tá? E claro, todo negócio é para ganhar dinheiro, todo empreendedor faz revoluciona o mundo e o objetivo a troca financeira, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver nesse mundo. Mas o propósito é diferente. Há muitas pessoas, grandes profissionais, pedindo as contas porque só o salário não basta mais. E são bons salários por aí no mercado, tá? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais engajadas ao seu propósito. E já caminhando aí pro... Eita, falta só 10 minutos. Vou correr aqui, tá? A gente tem mais 6 passos para o networking, né? Para desenvolver, para o empreendedor de sucesso, desenvolver um networking também de sucesso. E o Gustavo traz, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 7, que ele fala especificamente de pessoas. E também, e de novo, e já disse, todos os homens e mulheres de sucesso no mundo
trazem a condição do empreendedorismo e das relações, da importância que se dá às pessoas no mundo, não só as pessoas que você gosta, não só as pessoas que convivem diretamente com você, mas o quanto que as suas ações impactam outras pessoas no redor do mundo, tá? E como é importante esse processo de relacionamento para todo tipo de empreendimento. Não existe empresa sem pessoas, não existe negócio sem pessoas, não existe nada, não existe cliente sem pessoas, né? Então, a gente precisa fortalecer cada vez mais esses vínculos e essa valorização pelo ser humano, por ser humano, pelas pessoas com as quais a gente convive, obviamente, porque é a partir de nós que a gente vai conseguir espraiar, espalhar e replicar, né? A Fatinha tá trazendo aqui, ó, que haja amor, compaixão e paz entre todas as pessoas do universo. É bem por aí, Fátima. Então, ele fala que os 6 passos para um network do empreendedor de sucesso. Então, para essas relações começarem a serem desenvolvidas de modo verdadeiro, de modo profissional, até mais com vínculos reais, vínculos humanos, tá? Primeiro passo, focar vários fatores diferentes que levam ao network. Então, fique atento, pois o network pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Existem, hoje em dia, está crescendo e vai aumentar cada vez mais grupos de network, né? Eu participo de do BNI, que é mundial, internacional. Existem vários outros locais. Aqui na minha cidade tem grupo de mulheres, grupo de empreendedores, eu te indico Foz, grupo da Simone. Então, tem várias opções. Com certeza, onde você está também tem, né? Eu acompanho o pessoal de fora. Então, participe, esteja. Se você não conhece tanta gente assim, faça o seu movimento para estar entre pessoas que têm propósitos parecidos com o seu. E os empresários, os empreendedores que estão movimentando a comunidade, a sociedade, são pessoas que devem ter essa mesma afinidade que você. Procure esses grupos e participe, se não de todos, de algum deles, tá? De alguns deles. Mas fique atento, porque também fora deles há oportunidades de networking, de relacionamento em qualquer momento, tá? Com várias pessoas que possam cruzar o seu caminho, ou que você possa cruzar o caminho delas em algum contexto na sua vida. Faça com que as pessoas falem sobre você. Segundo passo, faça com que as pessoas falem sobre você. Esteja perto das pessoas e faça-os enxergar valor no que você faz e no que você fala. Existem líderes que têm vergonha de falar. Gente, hoje em dia existe técnica para a gente se desenvolver, existem profissionais da área, busquem essas pessoas. Não faz sentido uma pessoa num papel de liderança que tem medo e tem vergonha de se expor, que tem vergonha de falar. Não faz sentido. Faça com que as pessoas falem e saibam sobre você. Quem você é, os seus valores, o que você faz, o que você busca, o que você entrega de diferente para melhorar o mundo. Enfim, faça com que isso aconteça. Terceiro, conheça pessoas que serão chaves na sua vida e no seu negócio. Vamos ver o que a Fátima colocou aqui. Acredito que devemos nos relacionar com o propósito de agregar valores. Sempre olhar no outro. Fátima, a gente não perde nunca, tá? Na minha experiência. Quando a gente olha mais para o outro, a gente aprende mais sobre a gente, se melhora cada vez mais para entregar cada vez mais e melhor para o outro, né? Bem isso mesmo, essa via de mão dupla aí de agregar valores, tá? Conheça pessoas que serão chaves na sua vida e no seu negócio. Não tenha medo dos tubarões. Encontre pessoas melhores do que você. Eu sou a chave. Obrigada, Fatinha. Você é suspeita, tá? O pessoal que acompanha a gente já sabe que você é suspeita.
Então, olha só, sexta-feira também a gente estava conversando com um grupo ali no nosso trabalho, e a pessoa perguntou assim, Renata, você quer gente de que tipo para o seu negócio? Eu falei, todas melhores do que eu. Óbvio, como é que o meu negócio vai crescer se eu tiver gente só no meu teto, entendeu? Não dá. Você tem que procurar, a partir do momento em que você perde o medo, né, de falar das pessoas, que você busca se desenvolver, você precisa querer estar com pessoas que pensem diferente, que façam mais do que você, para você aprender como fazer. Entende? Então, e naturalmente outras pessoas vão chegar até você para seguir o seu exemplo também, vão aprender com você sobre isso, né? Bom dia, Gabi, Conrado, eu vi que passou rápido aqui, ó, chegou um pessoal, sejam bem-vindos, tá? Depois voltem aí para pegar o livro desde o começo. Esse livro aqui, do Gustavo Caetano, Pense Simples. Aprenda com pessoas de fora da sua equipe, do seu círculo de convivência. Com quanto mais gente você conversar, com mais pessoas você trocar experiência, mais você será conhecido, a sua marca será conhecida e mais você vai aprender, né? Mais você vai divulgar o seu negócio, quem você é, aquilo que você faz. Outro passo importante, quanto a sua rede de contatos confia em você. Você é uma pessoa confiável? E aí, respondendo aquela pergunta, né? A gente procura pessoas melhores do que a gente para desenvolver o nosso negócio. Você gostaria de ter uma pessoa igual você no seu negócio? Você é a funcionária, a estagiária, a secretária, a chefe, a dona que você gostaria de ter? Só para deixar aí minhoca na nossa cabeça, né? E por último, a última dica é o seu conforto ou desconforto em fazer networking não vai afetar o sucesso da sua empresa, nem para mais, nem para menos, apenas faça. É as pessoas conhecerem quem você é e o que você faz que vai fazer a diferença no seu negócio. Isso não é possível só com propaganda. As pessoas precisam saber que você é de verdade, que você é real, que você existe, que aquilo que você entrega é verdadeiro. As pessoas precisam confiar no que você fala, saber quais são os seus valores, qual é o seu propósito. A sua família sabe qual é o seu propósito de vida? Se você ficou em dúvida dessa resposta, atualiza já. Se nem a sua família sabe, o que você está levando para a sua equipe, para o seu time, para a sua empresa, para os seus parceiros de negócio, tá? Bom dia, Miguel, sejam bem-vindos. Então, aqui partindo para os últimos minutos, antes de trazer as frases do Gustavo para encerrar, eu vou dar mais 10 dicas de sucesso, tá? Do Gustavo Caetano, obviamente, tirado do livro, né? Primeiro, crie reputação, seja uma pessoa confiável. Segundo, pense fora da caixa. Pense aquilo que ninguém pensou. Pense soluções para os problemas que você está enxergando. Terceiro, tenha um propósito. Esse propósito ele tem que ser claro, ele tem que ser indubitável para você e para as pessoas que convivem com você, porque você tem que falar, tem que expandir, exprimir, você tem que ser o seu propósito, entendeu? 4, planeje e execute, tá? O planejamento, ele é importante, ele é necessário, mas só o planejamento não resolve nada e não transforma vida nenhuma. É preciso a ação, colocar em prática. 5, seja realista. Não crie coisas mirabolantes na sua cabeça que são improváveis de serem colocadas em prática, que são impossíveis de serem conquistadas, né? A gente fala bastante isso na equipe em relação à meta. Quem não quer, né? No caso do meu negócio de vendas, quem não quer vender 200, 300, 500 mil por mês? Todo mundo quer, mas isso ainda não faz parte da realidade do meu time. Eu sei que existem times já vendendo, com mais tempo de negócio, com mais pessoas confiando nas entregas deles, entende? Então, isso precisa ser conquistado, desenvolvido através de um choque de realidade. Seja realista nas suas ações, nas suas conquistas, inclusive no seu propósito. Esteja atento ao mercado. Não perca de vista aquilo que está acontecendo no mundo. É fundamental para você não ficar para trás.
foque em produtividade, acredite no seu negócio, estabeleça um posicionamento claro. A falta de posicionamento gera insegurança no mercado. Então, estabeleça um posicionamento e saiba a hora de mudar o rumo se preciso e se necessário. Bom dia, pai, seja bem-vindo. E aí, no último minuto, a gente vai para, vou falar aqui 4, 5 frases do Gustavo Cerbasi, ó, ato falho, Gustavo Caetano. Cerbasi fala muito disso também, né? Mais voltado para a área das finanças. Logo a gente vai trazer um livro dele que eu sei o pessoal tá me pedindo já aí, tá bom? Então, Gustavo Caetano, do Sambatec, no livro Pense Simples, nos traz os seguintes ensinamentos para a gente fechar a live. Quanto mais gente boa em torno de você, melhor você será. O mundo gira muito depressa e quem quer inovar precisa entender isso. Encare a realidade, mude de caminho, não insista naquilo que não presta e não desista. Você precisa encontrar algo ao qual você queira dedicar a sua vida. Para trabalhar bem, você tem de acreditar naquilo que você faz. O sucesso começa pequeno, não se assuste com o seu tamanho. Comece pequeno mesmo. O que importa é o tamanho da sua solução. Inovação é solução. E para finalizar, já chegando aí às 11 horas, o impossível acontece. Mas só se você tentar. As oportunidades estão sempre se expandindo. Sonhe com o que não existe. Transforme o seu ambiente de trabalho. Ele pode ser agradável. Fique atento a tudo. Ensinar é um privilégio. Não perca oportunidades de transformar as vidas das pessoas que estão com você. E aí, pontualmente às 11 horas, eu agradeço vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Beijo grande, um excelente fim de domingo, uma semana maravilhosa e até domingo que vem. Beijo, obrigada!